É assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Podes tomar assento em nome de Jesus? Em primeiro lugar, eu gostaria de exaltar e agradecer ao nosso Deus por essa rica oportunidade de poder estar ministrando a sua palavra a uma igreja tão bela quanto Bela Vista. Agradeço ao pastor pela confiança, aos obreiros pela intercessão e a todos vocês pela paciência, e prometo devolver essa atenção no horário que me foi cedido. O tema dessa mensagem, irmãos, é a batalha entre o pecado e a obra redentora de Cristo na vida do homem. Como guisa de introdução, só para introduzir a mensagem propriamente dita, eu queria que vocês imaginassem uma cena de um tribunal, onde todas as provas eram a favor da condenação do réu. O réu está sentado, sendo julgado, e tudo que é apresentado condena o réu à sentença máxima, à sentença de morte. Nesse cenário, eu quero que você nunca esqueça que o réu é culpado. O réu, nesse cenário, ele é culpado, e juiz, ele é justo. Mas há uma figura de um advogado também, que ele começa a fazer a defesa do réu. Esse advogado, ele é perfeito, e ele não falha em toda a causa que ele entra. Ok? Tenha isso em mente, e nós estaremos discorrendo no decorrer da mensagem. Mas antes, eu preciso trazer à igreja a origem do pecado. Nós lemos aqui a origem do pecado na raça humana, mas antes disso, a origem do pecado, ela ocorreu no mundo angelical. Não se sabe ao certo o momento certo que isso ocorreu, mas o que se sabe é que 1/3 de uma legião de anjos se corrompeu e pecou contra o Senhor. Isso ocorre então uma queda no mundo angelical, e esses anjos são apartados de Deus. A ocasião, como eu disse, não se sabe, mas em João 8,44, Jesus fala do diabo como um assassino desde o princípio da raça humana, entende-se como o princípio da raça humana. Então Jesus já se refere ao diabo como assassino desde o princípio. E em 1 João, capítulo 3, versículo 8, diz que o diabo, ele peca desde o princípio. Na exortação de Paulo a Timóteo, lá em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 6, vai dizer, Paulo exortando a Timóteo, que nenhum neófito fosse designado bispo, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Então, sabemos que o diabo foi condenado desde o princípio, é ladrão desde o princípio, e Paulo, se referindo ao diabo, ele cita o pecado da soberba. Então, entendemos nesses rápidos versículos, que houve não sei se eu vou conseguir falar a palavra correta, mas um ensoberbecimento de Lúcifer, ao querer ser como Deus. E quando ele se ensoberbece, ele persuade 1/3
dos anjos, então eles são apartados da presença do Senhor. Ali acontece a origem do pecado, mas na raça humana, a origem do pecado está narrada em Gênesis capítulo 3, como nós acabamos de ler. A Bíblia ensina que Adão transgrediu quando estava no paraíso, e foi um ato perfeitamente voluntário da parte dele. Adão decide voluntariamente pecar contra o Senhor. O tentador, ele veio do mundo dos espíritos com a sugestão de que o homem, colocando-se em oposição a Deus, poderia tornar-se semelhante a Deus. Isso seduz os ouvidos de Eva e depois de Adão. Adão então se rende à tentação e comete o primeiro pecado comendo do fruto proibido. Mas aí a coisa não parou por aí, irmãos. Pois com esse primeiro pecado, Adão passou a ser escravo do pecado. Esse pecado trouxe consigo uma corrupção permanente, corrupção que, dada a solidariedade da raça humana, ela foi transferida para todos os seus descendentes. Como resultado da queda de Adão, Adão só pôde transmitir uma coisa aos seus filhos: corrupção, uma natureza depravada. Então nós herdamos isso do nosso pai Adão. Desde fonte não santa, dessa fonte não santa, o pecado flui numa corrente impura, passando para todas as gerações. Romanos 3, 23, Paulo vai dizer: porque todos pecaram e destituídos e apartados estão da glória de Deus. Portanto, a culpa do pecado de Adão, ela é posta na conta de todos nós, todos os seus descendentes, pelo que todos são passíveis de punição e morte. Então, no cenário inicial, todos nós estaríamos sentados no banco dos réus. É o que Paulo ensina também em Romanos 5,12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A ideia que Paulo quer passar é que todos pecaram em Adão, como uma espécie de herança genética. Herdamos isso do nosso pai Adão. E quais consequências, irmãos, o pecado trouxe para a raça humana? O que isso ocasionou na prática? Em primeiro lugar, uma depravação total da natureza humana. Concomitantemente imediato do primeiro pecado, irmãos, imediatamente, junto com o primeiro pecado, veio a depravação total da natureza humana. O contágio do seu pecado espalhou-se imediatamente pelo homem todo, em toda a sua natureza, psíquica, mental, física, corporal. O homem por completo se tornou pecador. A depravação, ela nada mais é do que uma degradação moral, uma perversão, uma corrupção. Então o ser humano tornou-se totalmente corruptível. Em segundo lugar, houve uma perda da comunhão com Deus. Perceba que quando Adão peca, a primeira coisa que ele faz, ele não comparece ao local de encontro com o seu Criador. Ele perde essa comunhão com o seu Criador, não por causa de Deus em si, mas por causa dele, Adão, do estado que ele estava. Ao cometer a primeira transgressão, o homem então perde esse relacionamento com Deus, que ocorria mediante o Espírito Santo. A depravação total e a perda da comunhão, irmãos, podem ser combinados numa única declaração, de que o homem perdeu a imagem de Deus, no sentido da retidão original. Ele rompeu com a verdadeira fonte de vida e bem-aventurança, e o resultado foi uma condição de morte espiritual. Efésios capítulo 2, versículo 1, vai dizer que ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Nós estávamos mortos, porque a partir do momento que nós nos separamos da vida, automaticamente nós ficamos no estado de morto. Só a vida para quem está próximo e se relacionando com a vida. Há um autor, não me lembro o nome dele, ele diz que naquele momento da crucificação de Jesus, no meio daqueles dois ladrões, os ladrões só morreram após a morte de Jesus. Quando Jesus morre, os outros ladrões morrem também. A explicação dele, um pouco emocionalista, é verdade, diz que ninguém que está próximo de Jesus, mesmo pendurado numa cruz, consegue morrer, porque
porque Jesus é tanta vida que ele exala a vida. Então, aqueles homens só morrem após Jesus expirar. Então, com a ação do pecado, a consequência do pecado foi a depravação total e uma perda da comunhão. E o que causa essa perda da comunhão, irmãos? Causa dor, causa vazio. Vocês lembram da passagem de João 3, onde Nicodemos, o mestre de Israel, ele, mesmo conhecedor de todo o conteúdo bíblico que existia na época, estudado, um homem culto, douto, ele sente um vazio e ele procura à noite encontrar-se com Jesus. O que é isso, senão a ausência de um relacionamento íntimo com o Pai? Mesmo Nicodemos sendo um doutor da lei, um mestre da lei, havia uma separação, uma falta de relacionamento íntimo com Deus. Isso é fruto do pecado. Então, todos nós, nessa situação, nesse estado de pecador, nós sentimos a consequência desse pecado ao sentir dor, ao sentir ausência do relacionamento com Deus. E se vocês forem perceber, o culto hoje foi foi direcionado para uma adoração íntima com o Pai, para um relacionamento íntimo com o Pai. Você escuta muita expressão na igreja de que há lugar à mesa. Tem até um louvor que eu gosto bastante de cantá-lo, que tem lugar à mesa. E o que é esse lugar à mesa? Nada mais é que um local de relacionamento, de sentar e conversar com o Pai intimamente. E quando você não tem isso gera em nós uma frustração, um vazio. E às vezes o ser humano tenta preencher esse vazio com diversas coisas. Seja no relacionamento com outro ser humano, seja no relacionamento, no uso de drogas, no uso de entorpecentes, de bebida, seja em viagem, seja enfiar a cara no trabalho, em qualquer coisa. Porque o vazio que ele sente é algo que nem os estudos de Nicodemos foram capazes de suprir. Somente quando ele tem um encontro com Jesus, ele consegue satisfazer o seu ser. E, terceiro lugar, primeiro lugar, a consequência foi a depravação total. Em segundo, a perda da comunhão. Em terceiro lugar, trouxe uma consciência de culpa. É bem verdade que a consciência de culpa ela vem precedida de uma consciência de corrupção. Adão percebe que estava nu, por quê? Porque ele havia cometido um pecado. O que era nudez antes de Adão comer do fruto? Não existia, porque todos eles estavam sem roupas, despidos de roupas. Então Adão, a consciência de Adão, a chave é virada automaticamente quando ele se corrompe. Então, em terceiro lugar, há uma consciência de culpa. E todos nós carregamos essa consciência de culpa. Nós sabemos que somos culpados. E aí, às vezes você está buscando ao Senhor, você tem orado, tem jejuado e tem lido a Bíblia, mas dentro de você há uma consciência de culpa, porque a nossa natureza se corrompeu por completo. Em quarto lugar, há uma mudança de residência. Como consequência do pecado adâmico, ele é expulso do paraíso, que representava justamente o local de relacionamento e de comunhão com o seu Deus. Era o símbolo da vida mais completa e de uma bem-aventurança maior reservada para eles. Foi-lhe vedada a árvore da vida, porque este era o símbolo da vida prometida na aliança das obras. Foi expulso do local de comunhão. O pecado de Adão gerou a expulsão daquele relacionamento, daquele local de comunhão com Deus. A Bíblia ela vem trazendo vários exemplos de relatos que causaram impactos negativos na vida do homem. Eu vou falar apenas um aqui. Em Gênesis capítulo 6, Deus, no versículo 5, ele vai ver que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. No versículo 11, a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé, aí vem aquele episódio do dilúvio. Deus chegou ao ponto de perceber tamanha corrupção na terra, tamanho impacto negativo que isso causou, que ele simplesmente, uma linguagem informática aqui, ele reseta o mundo. Eu vou perder um reset, porque está
corrupção generalizada, mas aí ele encontra um remanescente, acha graça em Noé, e ali manda o dilúvio, salva Noé e sua família, você conhece essa história. Hoje, irmãos, se eu fosse Deus, eu apertaria o botão do reset várias vezes, tamanha degradação da humanidade. Em algumas coisas que a gente vê, algumas aberrações que a gente vê o ser humano fazer, que eu fico pensando, como Deus não reseta o mundo novamente hoje? Claro que por água a gente sabe que não pode, mas se ele me desse a oportunidade de em algum momento fazer isso, quando eu visse um vídeo onde um homem, ele está desejando fazer uma cirurgia para implantar o útero dentro dele, para que ele consiga engravidar, e depois dessa gravidez ele deseja abortar o feto. Quando eu ouço um homem dizer isso, ainda bem que Deus não me deu o poder de resetar o mundo. Tamanha degradação moral que o ser humano chegou a ponto de desejar engravidar, sendo homem, para abortar. Poderia citar também o exemplo de Sodoma e Gomorra, como Deus destruiu aquela cidade. Mas ficamos aqui com esse exemplo do dilúvio. O impacto negativo do pecado na raça humana foi tamanha que Deus destruiu a humanidade, lá em Gênesis 6, destruiu Sodoma e Gomorra. Então, diante desse cenário catastrófico que foi o ato de Adão e Eva, há necessidade na ação de Cristo. E aí que eu vou para o segundo tópico da mensagem. Essa necessidade surge porque nós, seres humanos, jamais conseguiríamos sair desse estado pecaminoso. Nós jamais teríamos força de romper da ação do pecado, da ação da escravidão que o pecado causa no ser humano. Então, lá em Gênesis 3,15, Deus, dentro da sua onisciência, ele já profetiza o que ele iria fazer. Quando ele se refere à serpente, ele fala: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A sentença já havia sido dada, irmãos. Tanto para a serpente, como para Adão, como para Eva. E também para toda a humanidade já havia uma sentença decretada. Em Ezequiel, capítulo 18, versículo 20, a Bíblia vai dizer que a alma que pecar, essa morrerá. E ali, no contexto de Ezequiel, capítulo 18, vai muito mais profundo o entendimento, porque vai trazer a individualização da pena. Agora, não tem mais aquele pensamento errôneo que existia, de que o filho herdava a punição do pai. Ah, se o meu pai pecar, então o filho vai ter? Aí Deus fala assim: não, a alma que pecar, individualmente, ela vai receber a sentença. A sentença é individual, para cada alma que pecar. Mas a Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a morte. Então, qual a sentença que nós receberíamos naquele julgamento inicial que eu pedi para os irmãos imaginarem? Sentença de morte. Culpado. A pior das penas. É o que eu, você e toda a humanidade merecíamos. Mas há essa necessidade de Cristo, da salvação da humanidade. No entanto, essa morte dita em Ezequiel 18, 20, ela nunca foi a vontade de Deus. Porque no final do capítulo 18, no versículo 32, Deus vai dizer assim, porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, olha o alerta de Deus, convertei-vos e viveis. Esse é o desejo de Deus. Não a sentença de morte para a humanidade, por mais que ele saiba que o justo juiz julga com retidão e daria a sentença de morte por merecimento do réu. Mas o desejo no coração de Deus é que o ser humano se converta e viva. Veja, Deus atribuiu a todos os homens a condição de pecadores, culpados em Adão, exatamente como atribuiu a todos os crentes a condição de justo em Jesus Cristo. Ou seja, toda a humanidade está condenada em Adão, mas todos os que creem em Jesus Cristo estão justificados. Isso Paulo, ele deixou bem claro ao afirmar em Romanos 5, versos 18 e 19. Pois assim como por uma só ofensa
veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Glória a Deus por isso. Então, há esperança para nós. Há esperança para aquele réu com a sentença decretada de condenação. Diante da corrupção generalizada, irmãos, do homem, diante da separação da criatura do seu Criador, diante da impossibilidade do homem se regenerar, do homem pagar o preço pelos seus pecados, diante de tudo isso, desse cenário catastrófico, Deus, em sua soberania e onisciência, Ele traça um plano para resgatar a mim e a você. Esse plano inclui Ele mesmo, em forma de homem, se entregar na cruz do Calvário. Há demonstração maior de amor do que essa, queridos? Há demonstração maior do que o Deus Todo-Poderoso, o Supremo Criador, se humilhar a ponto de descer como homem, para pagar o meu preço, para pagar a minha sentença, para levar sobre si a minha condenação? Então Ele envia Jesus, Deus conosco. Jesus, ela é essa personificação do amor perfeito de Deus. Aleluia. E esse plano já havia sido prometido, como eu disse lá em Gênesis 3,15. E Deus, Ele encontra então a solução para o problema do pecado e da morte. Jesus Cristo, Ele é enviado para morrer no meu e no seu lugar. Uma morte substitutiva. A condenação que foi dada para o Anderson, agora recai sobre Jesus. O advogado, ele, é como se naquele cenário inicial, o advogado olhasse para o juiz e falasse assim, mediante essa sentença que o senhor deu, eu quero pagar o preço da culpa do meu réu. O réu vai ser justificado, mas eu quero pagar o preço. É isso que Jesus fez por mim e por você, um sacrifício substitutivo. E era para nós termos sido condenados à morte, e Jesus morre em forma de cruz, por amor aos que creem. Então a cruz é uma prova do amor incondicional de Deus aos homens. Sobre isso, o grande evangelista Billy Graham, ele vai dizer que a cruz é o lugar onde a sabedoria e o amor de Deus se encontram e se fundem. É o lugar onde o preço pelo pecado é pago e onde a salvação é oferecida gratuitamente a todos os que creem. Onde não havia mais esperança, passa a haver esperança. Naquele estado catastrófico de condenação de toda a humanidade, agora surge uma luz, surge a esperança. É Jesus. Somente Ele consegue reencontrar aquela criatura com o seu Criador. Somente Ele consegue pagar o preço dos nossos muitos e muitos pecados. A cruz também é um convite à santidade, irmãos. Em Romanos capítulo 6, versículo 11, Paulo escreve: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. A cruz não apenas nos liberta do domínio do pecado, mas também me chama a viver uma vida santa e justa diante de Deus. Então, meus irmãos, houve uma necessidade da ação de Cristo, pois o homem não conseguiria salvar a si mesmo diante do justo juiz. Nenhum argumento apresentado pela defesa do réu conseguiria inocentar aquele réu. Tamanhas as provas que lhe foram apresentadas. Então, diante disso, só há uma escapatória. O nosso advogado, intercede junto ao juiz. E ele leva a nossa culpa. Em terceiro lugar, terceiro ponto, o que acontece após essa ação de Jesus Cristo? O que acontece após eu acreditar no sacrifício vicário de Jesus, no sacrifício substituto de Jesus? Há uma transformação pela ação de Cristo na vida do homem. A transformação na vida do homem se dá a partir do momento em que ele acredita na obra redentora, no momento em que ele acredita no sofrimento vicário. Nesse momento,
há salvação para todo o que crê. É no momento que ele acredita, eu acredito e eu confesso que Jesus Cristo morreu por mim na cruz do Calvário, pagando o preço pelos meus pecados. Ali há a salvação mediante a graça, como está lá em Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então a justificação, ela acontece somente em Cristo Jesus, irmãos. E nós somos justificados pela fé em Cristo. Mas, irmão, o que é a justificação? O que significa ser justificado em Cristo Jesus? No nosso dicionário, a palavra justificação, irmão Alex, quer dizer que é um conjunto de argumentos apresentado por alguém em sua defesa ou em favor de outra pessoa. Então, aquele conjunto de argumentos é a justificação. Vimos que, diante das provas que foram apresentadas, nada conseguiu justificar aquele réu. No entanto, a justificação pela fé significa o ato jurídico da parte de Deus, em que ele declara como justos homens totalmente injustos, que por causa dos méritos do seu Filho Jesus, aquele condenado passa a ser absolvido. Então, a quem seria reputado a sentença de morte, passa a ter agora a sentença de vida. Isso é ser justificado pela fé em Cristo Jesus. Eu saio do meu estado de morto e passo para o estado de vivo. Agora Cristo me justificou. Se eu tivesse uma caderneta de registro das minhas faltas, em vez da sentença de condenado, grandão assim, vermelho ainda, vai estar assim, ó, justificado. E eu ouço a dizer, com letras de sangue, com o sangue do Cristo Jesus. Ele nos justificou perante o justo juiz. E ele continua intercedendo por nós hoje. João vai dizer assim, ó, filhinhos, não pequeis, mas, porém, contudo, todavia, se vocês pecarem, lembrem que há junto ao Pai um advogado que intercede por suas causas. Então, a justificação pela fé nada mais é do que sair da sentença de condenado para a sentença de livre em Cristo Jesus. Diante desse cenário, esse tribunal, a nossa pena, ela foi totalmente paga pelo ato voluntário de Jesus. Note, a nossa condenação eterna, ela é consequência, o pecado para a humanidade, a condenação para a humanidade, ele veio como consequência de uma ação voluntária de Adão. E a salvação para toda a humanidade vem como consequência de um ato voluntário de Jesus Cristo Salvador. Veja a continuação do texto que nós lemos em Romanos capítulo 3, a partir do versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, não precisa pagar preço, não é com o seu dízimo, com sua oferta, como se foi pregado há muitos anos atrás, onde causou uma revolta em Martinho Lutero, quando ele se revolta lá e ele entende que o justo viverá por fé, não é mais comprando a salvação, é gratuitamente, pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para demonstração da justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Romanos 3, do 23 ao 26. Então, nós fomos justificados gratuitamente pela graça de Deus. Então, entenda uma coisa, irmãos, como consequência do pecado, o que o ser humano recebe? A separação de Deus, dor, sofrimento, morte espiritual e, consequentemente, a morte eterna. Mas, como consequência da nossa fé em Cristo, nós recebemos perdão pelos nossos pecados, reconciliação com Deus, vida abundante e eterna. E aí há dois caminhos a se escolher: a morte eterna, a condenação eterna, a tristeza eterna, o sofrimento eterno ou a vida eterna. E qual caminho nós vamos escolher?
Entenda que há vários testemunhos na Bíblia de pessoas que trilharam durante muitos anos no caminho de morte, mas em determinado momento se encontraram com a salvação, com a vida, e optaram por escolher a vida. Foi assim com Paulo, foi assim com Maria Madalena, foi assim com o Anderson, foi assim com você também. E pode ser com alguém aqui nessa noite, que porventura está caminhando num caminho de dor, de sofrimento, de separação, de vazio. Ei, isso é consequência do pecado, da natureza que você herdou de Adão, que eu herdei. Eu já senti isso muitas vezes, mas um dia eu tomei uma decisão. Eu não quero mais andar separado do meu Deus. Eu não quero mais andar afastado do meu Criador, do meu Pai. E eu decidi então me relacionar novamente com Ele. E sabe, para minha surpresa, o que aconteceu? Por mais que eu estivesse totalmente sujo, entre meus delitos e pecados, totalmente impuro, na minha consciência, me acusando de culpa, de remorso, me condenando 24 horas por dia, Ele estava lá perguntando: Anderson, onde está você? Ele não faltou ao encontro. Por mais que eu olhasse para mim e me julgasse indigno de receber o seu perdão, Ele estava lá no local de encontro, perguntando: Anderson, onde você está? E nessa noite, tem alguém aqui que está escutando essa voz do Senhor, é o Espírito Santo bradando no seu coração: onde você está, meu filho? Eu quero voltar a me relacionar com você, eu quero voltar a ter aquela intimidade contigo, que um dia eu já tive, mas o pecado nos separou. Ei, Deus continua querendo que você viva, que você transborde de alegria, que você saia da condenação interna. Ele continua querendo que você escolha a vida e não a morte. Como conclusão dessa mensagem, irmãos, nós vimos que há um poder destrutivo da ação do pecado na vida humana. A transgressão do homem trouxe consequências incalculáveis. Citamos aqui 4, que foi a depravação total da espécie humana, foi a perda da comunhão com Deus, foi a consciência de culpa, foi a mudança de residência, a perda daquela intimidade com o Pai. Mas nós vimos que, diante desse cenário catastrófico, houve a necessidade de uma ação, e Deus tomou essa ação, enviando o seu Filho, por amor de todos que creem nele, para que sejam resgatados da ação, da condenação que o pecado traz. E mediante essa ação de Cristo, Ele proporcionou uma transformação na vida de todos os que acreditaram e acreditam nele. Essa transformação ocorreu na vida de Paulo, essa transformação ocorreu na vida de Maria Madalena, ocorreu na vida de todos os apóstolos, ocorreu na vida dos pais da igreja, e continua ocorrendo na vida de todos aqueles que creem. Ocorreu na minha vida, ocorreu na sua vida também, e pode ocorrer na vida de pessoas aqui nessa noite. Eu quero desafiar a todos vocês, que porventura ainda estão inclinados a caminharem pelo caminho da desobediência. Eu quero convidar todos vocês que ainda sentem a vontade ou melhor, sentem que ainda estão afastados do seu Criador. Eu quero convidar você a fazer um voto de fé nessa noite. Eu queria convidar a igreja a se colocar de pé, e todos os salvos, e continue em espírito de oração, intercedendo por aqueles que estão ouvindo essa mensagem nessa noite. Eu quero convidar e desafiar a você, que se sente com um vazio dentro de si, porque perdeu o relacionamento com o teu Criador. Eu quero convidar você a nessa noite fazer uma nova aliança com Deus. Fazer uma aliança de renovo, de um novo relacionamento com o Pai. Ele, por mais que Adão houvesse pecado, por mais que a consciência de Adão tivesse demonstrado que ele estava nu, por mais que Adão tivesse sido criminalizado pela culpa que veio à sua mente, o Senhor compareceu ao local do encontro, porque Ele deseja que nós nos relacionemos com Ele. Deus continua desejando que o seu filho se relacione com Ele. Ele continua desejando ter um pleno relacionamento com os seus filhos. E nessa noite eu queria desafiar você, que um dia já esteve nesse relacionamento, já esteve sentado à mesa, mas que por algum motivo se afastou da presença do Senhor. Eu quero desafiar você nessa noite a fazer um ato de fé,
de coragem e pedir que o Senhor permita que você sente à mesa novamente. Tem alguém nessa noite que quer voltar a se relacionar com o seu pai? Vem aqui à frente, irmã. Tem ali uma alma para o Senhor Jesus. Tem mais alguém que deseja voltar a sentar à mesa com o seu pai? Tem mais alguém que sente que os caminhos escolhidos separaram do seu Criador? Tem mais alguém? Amém. Amém. Ela está desejosa em passar pelas águas. Amém. Há uma alma desejosa em confessar diante dos homens. Irmãos, rapidamente, a decisão do batismo ocorre primeiro no nosso coração. Aqui há o verdadeiro batismo. O ato de nós descermos as águas é para que toda a sociedade testifique aquilo que já ocorreu aqui dentro. Então eu tenho certeza que dentro desse coração já há um arrependimento genuíno, causado pela palavra, pelo Espírito Santo. E agora a senhora vai, no dia próximo, descer as águas para que todos testifiquem que a senhora morreu para o mundo e agora vive para Deus. Qual o nome da irmã? Irmã Conceição. Hoje ela voltou a sentar à mesa. Há alguém que porventura nunca entregou a vida para Jesus, mas sente um vazio enorme dentro de si. Sente que falta algo para completar a sua felicidade. E que gostaria de fazer, de entregar essa vida, a sua vida para Jesus nessa noite. Faça um ato de fé. Irmãos, é coragem, sim. É coragem porque a culpa, ela vem nos pressionando diariamente, sabe? A culpa vem martelando na nossa mente que nós não somos dignos, que nós não somos merecedores. Mas se fosse por merecimento, todos nós já estaríamos condenados. Porque por merecimento, nós receberíamos o inferno. Mas pela graça de Deus, nós recebemos o céu. É pela graça que nós recebemos o céu. Se não há mais ninguém, vamos orar pela irmã Conceição. E que Deus conceda a você uma outra oportunidade. E para todos nós, salvos em Cristo Jesus, deixa uma palavra. Não se aparte da mesa. Não se aparte do relacionamento. Busque constante relacionamento com o Pai. Quanto mais nós buscamos, mais nós o conhecemos. Deus, Ele é infinito. Nós nunca saberemos tudo sobre Ele. Mas quanto mais nós buscamos, mais nós o conhecemos. E quanto mais nós o conhecemos, mais nós queremos conhecê-lo. Amém? Pastor, faz a sua oração. Faz a sua oração. Nós vamos orar pela vida da irmã Conceição, que hoje entregou a vida dela nas mãos do Senhor Jesus. Aleluia. O pecado, ele entrou no mundo como foi ministrado pelo Anderson, mas Jesus também veio como Anderson ministrou, para desfazer as obras do diabo e gerar salvação, como ele está gerando na vida da irmã Conceição. E eu falei para ela que é uma decisão de mão junta, aonde o Senhor tocou no coração dela, porque se fosse um ato totalmente humano, ela não estaria aqui. Ela não estaria de joelhos diante de Jesus, não se converteria, porque não é uma ação nossa, é uma ação de Deus operando em nós, que operou na vida dela, e ela veio hoje se entregando a Jesus, e já tomando a decisão do eunuco, que estava junto com Filipe, depois que ele creu. O que me impede de ser batizada? Eu quero me batizar. Ela já veio preparada para ser batizada. Isso é Deus que faz. Nós vamos discipular a irmã Conceição, e se tudo der certo, em dezembro ela vai se batizar, e nós vamos glorificar o nome do Senhor Jesus. Estende a tua mão para cá. O convite ainda está de pé, né? Se ouvires a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Se você deseja, vem aqui, nós oramos e vamos discipular você, ensinar as verdades da palavra de Deus ao seu coração.
o convite ainda está aberto. Vamos orar? Pai, nós oramos. Queremos te agradecer pela sua palavra, ministrada nesta noite. Uma palavra que foi ao fundo ao nosso coração. Uma palavra que trouxe o entendimento a respeito da origem do pecado, mas que também trouxe esperança sobre a origem da nossa salvação que está em Jesus. Nós te louvamos porque nesta noite cadeias foram quebradas, algemas foram quebradas, que aprisionavam a vida da irmã Conceição. Mas hoje ela está se entregando a Ti, dizendo que a partir de hoje Tu és o dono da vida dela, o Pai dela. E Tu está escrevendo o nome dela no Teu livro, no livro da vida, e dando a ela vida eterna, vida abundante na Tua presença. Ajuda ela, fortalece ela, e que ela nunca mais se afaste de Ti, da comunhão contigo, Pai, porque nós cremos na vitória e na bênção do Senhor sobre a vida da irmã Conceição. Te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Dá um abraço forte. Aleluia. Tanto amor, eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou meu Rei e meu Senhor, sempre o adorarei. Aleluia, aleluia. Com amor. Eu não mereço, eu não mereço tanto amor. Eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou meu Rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. Diga bem forte: Filho do homem, Filho do homem, Filho do homem. Filho do homem, me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: